Vamos abrir as nossas Bíblias novamente no Salmo de número 2. Salmo 2, vamos ler todo o Salmo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Tu sabes que nós somos o rebanho do Teu pastoreio, as Tuas ovelhas. Nós precisamos ser pastoreados por Ti, por meio da Tua palavra. Então, Senhor, Tu que és o verbo de Deus, Tu que és a palavra, o Logos, vem falar conosco. Fala aos nossos corações. Teu Espírito sopre sobre a Tua palavra, Senhor, mais uma vez. Pela Tua misericórdia, Pai. Por causa do precioso sangue que foi derramado. Vem soprar, ó Espírito de Deus, sobre a Tua palavra. E fala de uma forma viva e real em nossos corações. E ergue-nos, levanta-nos no dia do fim, nestes dias em que nós estamos vivendo, para que tenhamos um testemunho que glorifique o Teu nome. Ó Senhor, e desse modo Tu possas vir buscar o que é Teu. Encomendamos esse tempo nas Tuas mãos, agradecidos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, temos tratado desse tema da família cristã normal nos dias do fim. E ao longo das sessões que me cabem, eu tenho procurado repartir com os irmãos uma visão mais ampla do quadro da história do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Para isso foi necessário retornar aos tempos anteriores à criação do mundo, ao coração do próprio Deus, ao seu desejo de criar o universo e criar o homem para dar tanto o universo como o homem ao seu amado Filho, por causa do amor com o que o Pai amava o Filho, e ama o Filho, e sempre amará. Então o Pai, como que desejou criar o universo e criar o homem, a sua obra mais excelente, a sua imagem e semelhança, para que esse homem, em comunhão com o Filho, em união com o Filho, se tornasse a sua noiva, a sua esposa eterna. E essa comunhão e essa multiplicação do homem estendesse a vida gloriosa do Filho, a beleza de Cristo, por todo o universo criado. Nós falamos dessa criação. Nós falamos do fato de que
O Pai sabia o que aconteceria ao criar um homem, a sua imagem e semelhança, tão livre ao ponto de poder rejeitá-lo. O Pai sabia o que aconteceria, mas o Filho se dispôs a redimir a criação. Pai, se essa é a tua vontade, então que o mundo seja criado. Eu farei o que for necessário. Eu irei ao mundo para redimir o homem. E desse modo o teu propósito venha a se cumprir. Então o mundo foi criado. E nós vemos na palavra de Deus, irmãos, isso falamos ontem, que Deus tem um interesse em nos revelar os quadros dessa história mundial. Nós vimos em Daniel, e aqueles 4 impérios mundiais, a história do mundo até os dias de hoje, a primeira e a segunda vinda do Senhor, que foram previstas por Daniel, mas que Daniel, dentro desse quadro mundial todo, não viu um pedaço que estava oculto, o mistério da igreja. E que o apóstolo João, em Apocalipse, ao contar a história das 7 igrejas, ele conta então o panorama da história mundial. E como aquilo que está no coração do Senhor é a sua igreja. O Senhor olha para esse mundo, e de fato esse mundo tem tantos povos, tem tanta história, tantas tradições, tantas coisas, mas nesse mundo existe um interesse especial da parte do Senhor Jesus, que é a sua noiva, sua igreja. E por causa disso, o panorama que João recebe é o da história da igreja. O mundo é apresentado na sua história através daquelas 7 igrejas. E ali nós vemos o propósito de Deus sendo levado adiante naquelas 7 fases da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, até os dias do fim. Nós vimos como, desde o primeiro século, Deus preparou todas as coisas, e o Evangelho veio a esse mundo, nos dias do Senhor Jesus, num momento em que havia o Império Romano, em que havia boa parte, uma parte significativa do mundo estava unificada politicamente, em que haviam estradas e vias de navegação que ligavam a Europa, uma parte da Ásia, o norte da África, numa unidade. E através disso, o Evangelho, desde o Pentecostes, ele percorreu aquele mundo. Primeiro em Jerusalém, na Judéia, depois Samaria. E aí se estendeu até Roma. Nós terminamos o livro de Atos, que começa com o Pentecostes em Jerusalém. Esse livro termina com o apóstolo Paulo pregando livremente o Evangelho em Roma, no centro do Império Romano. Então nós vemos o Evangelho crescendo, e ao longo da história nós vamos vendo que esse Evangelho se propaga, ele vai se expandindo cada vez mais. Quando a reforma acontece no século XVI, quando surge a imprensa, então a Bíblia começa a ser traduzida em muitas línguas, na língua que os povos falavam. E quando nós chegamos ao século XIX, final do 18 e início do 19, nós entramos naquela fase da igreja que se chama Filadélfia. E ali nós falamos aos irmãos como o Senhor, através das conquistas da humanidade, através da máquina a vapor, dos navios a vapor que singraram os mares do mundo, das ferrovias que foram inventadas e os homens se deslocando por todos os cantos da terra, por esses caminhos foram os missionários do Evangelho, por toda a terra, traduzindo a Bíblia, pregando o Evangelho, estabelecendo igrejas. Nós falamos sobre o movimento metodista com John Wesley, com Charles Wesley, com George Whitefield, na Inglaterra, nos Estados Unidos e muitos outros lugares. Os moravianos, o Conde Zinzendorf.
E depois o movimento dos irmãos, também na Inglaterra, e que se espalhou pelo mundo. E nós vemos como no século XIX houve aquela era de Filadélfia. Meus irmãos, eu não estou dizendo que o século XIX foi perfeito e que essas pessoas, esses movimentos que aconteceram no século XVIII e XIX são perfeitos. Não, nós sabemos que houveram muitos erros, muitos desvios, mas o que importa é que a verdade da palavra de Deus foi resgatada. A simplicidade da vida da igreja foi resgatada. O evangelho foi pregado. A igreja foi estabelecida em todos os confins da terra. Porque Deus levantou homens e mulheres que foram por todo lugar, levando o testemunho do Senhor Jesus. Mas nós também vimos que o inimigo de Deus trabalha, e Deus permite que isso aconteça. E no século XIX foram plantadas sementes que vieram a florescer mais tarde. Nós falamos sobre figuras como Karl Marx, como Charles Darwin e como Sigmund Freud. Não são somente eles, há muitos outros. Mas isso testifica de uma semeadura maligna que trouxe o materialismo como valor, que trouxe o relativismo, a falta de absolutos, o evolucionismo como valor, que trouxe a introspecção humana, tentando resolver os problemas do homem pecador e afastado de Deus por si próprio, satisfazendo as suas inclinações pecaminosas. E isso floresceu no século XX principalmente. Nós vimos também qual foi o resultado. No século XX se combinaram duas coisas: o florescer dessa semeadura iníqua, afastada de Deus, apartada dos seus propósitos, e uma igreja que entrou na fase de Laodiceia. Uma igreja que se orgulhou, que se envaideceu, começou a olhar para si mesma, que começou a dizer: puxa vida, quantas verdades nós temos restaurado. Puxa vida, quantas vidas nós temos alcançado. Quantas missões. Quantos lugares de pregação. Essa igreja se orgulhou. E ao se orgulhar, ela se tornou pobre, cega e nua. Ao ponto de que, se nós olhamos a descrição da igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele não deixa de amar a sua igreja, mesmo que a sua igreja tenha se apartado tanto. O Senhor Jesus não olha, ele fala que estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Mas mesmo assim, Ele bate a porta. Não mais da igreja como um todo, mas Ele busca indivíduos, Ele busca pessoas e Ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Existe uma tradição de usar essa palavra para o evangelismo, né, irmãos? Amém. Porque isso expressa o coração de Deus. O Senhor bate a porta do nosso coração. Ele quer nos ganhar para Ele mesmo. Mas essa palavra é principalmente para a igreja. Laodiceia se afastou do Senhor. Laodiceia continuou buscando se aprofundar nas verdades, buscando estender as suas atividades. E nesse orgulho, ela se esqueceu do Senhor. E o Senhor ficou do lado de fora. O Senhor bate a porta de membros da igreja de Laodiceia, porque Ele está do lado de fora. Esse é o espírito do nosso tempo. E com a igreja nessa condição espiritual, de decadência, de afastamento do Senhor, então o século XX se torna um século muito sangrento. Nós falamos isso ontem, 2 guerras mundiais.
20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial e 80 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Nosso irmão César estava falando ontem que nós não sabemos o que é guerra. Irmãos, nós não sabemos o que é isso. Graças a Deus por isso, né? Mas isso é para os irmãos perceberem quanto sofrimento houve na primeira metade do século XX. Quantas mortes. A maioria desses mortos foram civis, mortos em bombardeios, mortos em batalhas. Fora esses 100 milhões de mortos nas duas guerras, quantos feridos, quantos aleijados, quantos que perderam seus queridos. A Segunda Guerra Mundial terminou com 2 bombas nucleares. Falamos isso ontem, 200 mil mortos, instantaneamente, Hiroshima, Nagasaki. O único uso de bomba nuclear que já houve na história foi esse. Graças a Deus, não foi usado de novo ainda. Mas, meus irmãos, isso mostra quão trágico foi o século XX. Terminada a Segunda Guerra Mundial, surge um mundo que tem que renascer das cinzas. Surge um mundo sem mais certezas. Um mundo ansioso por algo novo. E aí é que nós vemos que o inimigo levanta uma geração que vai buscar novos princípios. O século XX é um século de protesto, como o nosso irmão já falou. E nós falamos aqui que a década de 60, eu até perguntei que irmãos tinham nascido, né, até 1969, muitos levantaram as mãos. A década de 60 é uma década de protestos. Passada a guerra, um novo mundo surge. E a geração mais nova, ela tem como atitude uma intensa repulsa por aquilo que se passou antes dela. Em 1968, surge um grande protesto estudantil na França, em maio de 68. Os estudantes em Paris iniciam uma greve estudantil e ocupam a Universidade de Sorbonne. Estudantes por toda a França ocupam universidades e escolas. Os trabalhadores aderem à greve. 11 milhões de trabalhadores, 1/4 da população francesa na época. A greve dura muito tempo e assume tal dimensão. A polícia tenta reprimir os estudantes. Gente morre nas ruas. A polícia é forçada a recuar. O governo do general de Gaulle chega ao ponto de quase renunciar. Uma revolução está acontecendo. O que protestam esses jovens? Eles não têm um objetivo muito claro. Eles são antissistema, antitradição, anti-instituições. Eles querem um mundo novo. Eles não querem esse mundo no qual eles nasceram, de guerra, de exploração. Eles querem revolução. A televisão foi inventada na década de 20, mas ela só se tornou real como meio de comunicação nos anos 50 e se estabeleceu na década de 60. A TV transmite esses protestos pelo mundo todo, e esses protestos, por causa disso, se espalham por toda a Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a época das marchas pelos direitos civis, é a época dos protestos contra a guerra do Vietnã. O mundo está em convulsão, em protesto. E o tom desses protestos é: abaixo tudo que veio antes de nós. E é aí que as teses revolucionárias ganham espaço. Tudo a parte
do Senhor. Nessa época, irmão, surge, eu já falei dos protestos estudantis de 68. Falei da invenção da televisão, das redes de TV, que espalham notícias pelo mundo todo. E o mundo começa a se tornar uma aldeia global. As coisas que acontecem lá longe, agora eu estou sabendo. A década de 60 também é a década onde começa o movimento hippie. Ele começou nos Estados Unidos nos anos 60, mas ele logo se espalhou para outras nações. Os hippies rejeitavam as tradições e instituições de um mundo que eles consideravam corrompido. Eles defendiam as drogas. Na época a moda era o LSD. Quem é que lembra disso? Quem é da época lembra, né? E os hippies, eles ganharam assim uma visibilidade mundial porque na Califórnia eles fizeram grandes ajuntamentos e protestos de milhares e milhares de pessoas em São Francisco, protestando porque o LSD foi proibido por lei. Eles defendiam as drogas porque as drogas para eles eram um meio de expandir a consciência. E expandindo a consciência com as drogas, eles se livravam do que eles chamavam de programação social que vinha das gerações passadas. Eles rejeitam o conceito de autoridade. Rejeitam a família tradicional. Rejeitam a disciplina de filhos. Rejeitam a hierarquia no lar, a autoridade do homem, função da mulher. Eles promovem o amor livre e as relações sexuais abertas entre pessoas, inclusive casadas. Eles dizem que a família é uma coisa assim, livre. Não pode haver barreiras para o amor. E vem aquele lema: faça amor, não faça guerra. Eles querem quebrar a instituição da família, porque eles a consideram parte de uma herança falida que veio do passado. Movimento hippie. Em seguida, não cronologicamente, mas eu estou listando vários pontos que surgem na década de 60, irmãos. A revolução sexual também foi iniciada nos Estados Unidos e representou a aceitação social das relações sexuais fora do casamento, liberando a prática do sexo sem limites, né? Rompamos as suas amarras, sacudamos as suas algemas. Vocês percebem a relação? Revolução sexual. O fator básico da revolução sexual foi a invenção do anticoncepcional, 1960, nos Estados Unidos, chamado Enovid, foi o primeiro, né? Ele foi liberado para venda em 72, mas eu cito o fato de que o mundo estava em busca dessas coisas. Liberação das amarras. Em 1970 também foi criada a pílula para o aborto. Agora, portanto, a partir dessas invenções, os jovens podem experimentar o sexo sem preocupações, né, com gravidez, e os mais velhos também podem usufruir da liberdade para pecar. Revolução sexual, década de 60. Feminismo. É um movimento pela igualdade entre os sexos, no plano econômico, social e político. E o objetivo do feminismo é derrubar as estruturas de poder que elas julgam sexistas, né? Favorecem um sexo em detrimento do outro. Houve um movimento feminista que é do final do século XIX e início do século XX, principalmente ilustrado por aquele movimento sufragista. Muitas mulheres protestando e requerendo o direito de votar nas eleições. Isso é a primeira onda do feminismo. A segunda onda, muito mais radical, é da década de 60. Direitos iguais. Posição igual.
junto com o chamado empoderamento feminino, veio também a passividade masculina. Aos poucos, os homens foram aceitando, em geral, a nova realidade e foram se recolhendo no seu espaço, deixando as coisas como estavam se consolidando através do feminino. Isso é muito real. Pornografia. Na década de 60, muitas leis que restringiam a pornografia caíram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Países que são produtores de cultura. Com a queda dessas leis, com a revogação dessas leis, o que aconteceu? Surgiu uma onda de publicações, de filmes, de produtos da indústria da cultura, pornográficos. Década de 60. Com o advento da internet, que surgiu em 89, mas que foi aberta, lançada mundialmente em 91, a pornografia então experimentou um segundo boom através da internet, ajudando a destruir a verdadeira sexualidade segundo a palavra de Deus. Divórcio. Já havia divórcio muito antes da década de 60, mas no final da década de 60, início dos anos 70, surgiu pela primeira vez na Califórnia uma nova lei chamada o divórcio sem causa. O divórcio que pode ser pedido por só uma das partes e é imediatamente aceito por um juiz. Antes o divórcio era uma coisa cara e prolongada. Era preciso entrar com o processo, era preciso pagar o advogado, era preciso estabelecer todos os procedimentos até que o divórcio fosse finalmente concedido. Agora não. Agora é tudo muito fácil. E por fim, a homossexualidade. Atração sexual entre pessoas do mesmo gênero. Isso é mais recente. Isso é um desdobramento mais recente. Em 2003, o homossexualismo é legalizado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 2004, o casamento homossexual é legalizado num estado, o Havaí. Em 2015, portanto 11 anos depois, o casamento homossexual está legalizado em todos os 50 estados dos Estados Unidos. E nós sabemos que isso hoje é mundial. Os meios de comunicação tornaram essas coisas algo de alcance mundial muito rapidamente. Um estilo de vida liberado sexualmente, moderno, que ousa transgredir as regras, que é atrevido e que chama atenção por isso. Esse estilo de vida moderno é divulgado pela TV, pelos produtos culturais, pela internet e hoje em dia, por sabe-se lá como, todos os meios. Quando o britânico George Orwell escreveu um livro chamado 1984, esse livro foi escrito em 1949, tá? Após a Segunda Guerra. Ele escreveu um livro descrevendo uma sociedade dominada por telas. Um mundo dominado por telas. Um mundo onde não se podia escapar de ficar enxergando telas, com uma programação. Não incentivo ninguém a ler esse livro, né? Mas o personagem principal ele sempre tenta ficar escapando, porque as telas elas são vistas e elas enxergam também. Hoje
Nós vivemos num mundo dominado por telas. Nós sempre temos uma tela diante de nós. Eu lembro anos atrás, irmãos, faz tempo já, quando nos restaurantes começou a acontecer aquela coisa de ter sempre uma televisão ligada. Faz tempo isso. A gente chegava no restaurante e a TV ligada, né? E eu sempre comentava com a minha esposa, puxa vida, né? As pessoas ficam assim, né? Ficavam comendo e olhando o programa que está dando na TV. Isso foi uma mudança de comportamento. Hoje em dia, as pessoas nem precisa TV, os restaurantes, alguns ainda têm, mas as pessoas estão ali, comendo e vendo o celular. A única diferença que existe hoje em dia é que o George Orwell, ele descreveu um mundo sombrio, um mundo de opressão, em que as telas dominavam as pessoas. Ele errou a sua previsão. O mundo das telas de hoje não é um mundo que nos pareça sombrio. Nós nos alegramos com as telas. Nós estamos felizes com as nossas telas. Nós nos tornamos acríticos e passivos com as nossas telas. Esse é o mundo que emerge na década de 60. Meus irmãos, eu falo isso principalmente para os jovens. Você percebe? Os jovens, eles nasceram no mundo pós-década de 60. E para os mais jovens, pode parecer que o mundo sempre foi assim, como ele é hoje. Pode parecer que o mundo sempre foi desse jeito e que nós é que somos os estranhos. Nós é que somos aqueles que são esquisitos e estão tentando viver de uma forma... Meus irmãos, não é assim. Como nós falamos ontem, por 19 séculos, desde o Pentecostes até a metade do século XX, o mundo viveu debaixo da cultura assim chamada judaico-cristã, da cultura que é trazida pela Bíblia. Meus irmãos, nós sabemos que sempre houve pecado, sempre houve transgressão, mas predominava um conjunto de valores que em última instância se referia à Bíblia. O comportamento das pessoas, o sentido de moralidade, o sentido do que é certo e do que é errado. O Evangelho de Jesus Cristo foi pregado nessa terra. Desde o Pentecostes. No livro de Atos ele já toma o Império Romano. Chega a Roma. Nós sabemos que depois de Roma ele vai para o resto do Império. E ao longo da história, esse Evangelho chegou aos confins de toda a terra. Até que no século XIX, os missionários que correram o mundo, encheram a África, a Ásia, a Oceania, América Latina, todos os lugares, receberam o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, na década de 60, essas coisas foram questionadas. Essa cultura foi questionada. As mídias eletrônicas divulgaram essa contestação. E tudo isso que eu falei para os irmãos mostra aquilo que o Salmo 2 diz. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Contra quem? Contra o Senhor. Contra o nosso Deus eterno, Yahvé. E contra o seu ungido, o seu Messias, o seu Cristo. Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso é o que nós vemos hoje. O Salmo 2 é um salmo profético que nos diz o que nós estamos vivendo hoje. O desafio à família, o nosso tema aqui, irmãos. A tentativa de destruição da família. A tentativa da criação de uma nova forma de associação dos seres humanos, completamente fora dos padrões da criação de Deus. É algo recente.
É algo que nós estamos vendo nos nossos dias acontecer. Representa o ápice, o momento máximo da rebelião do homem inspirado por Satanás contra Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Isso parece apavorante num sentido, né, irmãos? Nosso irmão aqui na abertura estava falando, né, que existe um temor, né? Tanto o temor das coisas em si, como o temor pelo desejo de nós agradarmos o Senhor em tempos tão difíceis, tão desafiantes. Como enfrentar esses tempos? Precisamos ler o resto do Salmo. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Meus irmãos, é muito raro nas Escrituras nós ouvirmos sobre o riso de Deus. Esse salmo é uma das raríssimas ocasiões. Deus olha para isso que os homens estão fazendo e Deus ri. Deus zomba. Eu até fui ver no original se esse zomba aqui é de zombaria mesmo. É zomba mesmo. É como se a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito, achassem graça da atitude que os homens tomam. É como se ele sabe, ele tem consciência de que isso é como se fosse uma brincadeira aos olhos dele. Por outro lado, ele diz: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os conduzirá. Versículo 6 do Salmo. O versículo 6 representa uma mudança. Até o versículo 5, quem fala é o salmista, é Davi. Davi é o narrador. Ele pergunta: por que os povos se enfurecem, os gentios se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs? Mas no versículo 6, muda o sujeito. A gente tem que ler a palavra de Deus com cuidado e entender essas coisas. Muda o sujeito. Eu, porém, quem é esse eu? Quem é, irmãos? Esse eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte, santo monte Sião. Quem é esse eu? Deus Pai. Aqui, diante da rebelião dos homens, Deus diz: sim, eu estou vendo tudo isso aí, estou dando risada. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é esse rei? O Senhor Jesus. Que monte Sião é esse? Hebreus 12, 22 fala que monte Sião é esse. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Esse monte Sião, irmãos, não é o monte Sião aqui da terra, lá em Jerusalém. É o monte Sião celestial, lá no céu. Apocalipse 14, 1 fala também desse monte Sião, né? Aonde estão aqueles 144 mil que representam os vencedores. Eles estão lá, no monte Sião celestial. O que Deus está dizendo aqui no versículo 6? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Apocalipse 5. Meus irmãos, Apocalipse, o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, como os 66 livros da palavra de Deus são maravilhosos. Mas, meus irmãos, quando nós nos achegamos a um livro da Bíblia, nós começamos a ver as maravilhas que estão ali.
O livro de Apocalipse tem vários trechos maravilhosos. Nós já falamos sobre os capítulos 2 e 3, que falam das igrejas, as 7 igrejas, né? Ali há tanta riqueza. Mas o capítulo 4 e 5 de Apocalipse são especialmente ricos, porque eles nos falam de um lugar muito precioso, que nós como cristãos precisamos conhecer. Sabem que lugar é esse, né, irmãos? O trono de Deus. Apocalipse 4 e 5 nos descrevem. Os termos são em parte figurados, porque nós não temos condições, na nossa humanidade limitada, de compreender plenamente o que seja esse lugar. Mas ali fala do trono de Deus. E nós, como cristãos, precisamos conhecer esse trono. É um lugar precioso. E nós devemos meditar nesses capítulos e tentar entender que lugar é esse. Quando nós conhecemos o trono de Deus, aí nós vamos lá para a Epístola aos Hebreus. E a Epístola aos Hebreus nos fala: acheguemo-nos com ousadia ao trono da graça. O trono de Deus, o trono da majestade de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por causa do sangue derramado, o trono de Deus se tornou o trono da graça. E Hebreus nos fala do novo e vivo caminho através do véu. Esse trono é o nosso lugar, é o lugar onde nós, cristãos, casais, famílias, devemos habitar. Precisamos conhecer esse lugar. É o lugar aonde está o nosso sumo sacerdote, aquele que é humano como nós, que é Deus e homem. Apocalipse 5. Vamos ler os versículos de 1 a 7. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, meus irmãos, eu não vou ler o resto por causa do tempo, mas quando ele toma esse livro, siga lendo que você vai ver. O céu inteiro irrompe em adoração e louvor. Há uma cena majestosa, louvor, adoração, anjos, arcanjos, milhares e milhares, milhões e milhões, louvando ao Cordeiro de Deus que venceu. Que cena! Que cena é essa, meu irmão? No capítulo anterior a esse, o capítulo 4, o trono de Deus é descrito. E lá nós vemos que há um trono lá, e Deus está sentado nesse trono. Alguém está sentado, diz João, porque ele não pode ver. Mas ao redor do trono há 24 tronos, e assentados ali 24 anciãos, que provavelmente são anjos de alta autoridade que governam os assuntos do universo. E há ali também 4 seres viventes que gerenciam a criação.
E há milhares de outros anjos e 7 tochas. O Espírito Santo de Deus está ali. São 7 tochas, fogo ardente. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Meus irmãos, o trono de Deus é um lugar de atividade. Tronos, vozes, relâmpagos, chama. Deus não nos deixou aqui e foi descansar lá no seu trono. O Senhor Jesus, Ele não ascendeu aos céus e ficou sentado esperando as coisas acontecerem. Não, meus irmãos, o trono de Deus é ativo. Deus está, desde que Ele criou esse universo, ativo, realizando o seu propósito, fazendo a sua obra. Esse é o trono de Deus. Muita atividade, muito louvor. Mas é curioso que no capítulo 4 nós temos Deus Pai sentado no trono. Nós temos o Espírito Santo, as 7 tochas. Nós temos os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Onde está o Filho? Esse trono nos é apresentado porque por 33 anos houve uma ausência no trono de Deus. Por 33 anos, a Trindade se privou da presença de um dos seus membros. Por quê, irmãos? Por nossa causa. Por amor de nós. Um dia chegou o momento e o Filho de Deus veio a esse mundo. Conforme diz Filipenses 2, Ele se esvaziou, não da sua divindade, mas das suas prerrogativas, dos seus privilégios, da sua glória, da sua majestade, da sua onipresença, onipotência, onisciência. Ele se esvaziou por amor de nós. Ele deixou o céu. Ele veio a esse mundo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasceu como um bebê. Ele cresceu. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele viveu uma vida perfeita. A vida do homem perfeito. E quando ele havia completado a sua carreira, uma vida perfeita e sem mácula, ele poderia, no Monte da Transfiguração, subir de volta para o céu. Porque lá o Pai disse, pela segunda vez, Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele poderia voltar para o céu. Mas, meus irmãos, se ele voltasse para o céu, o que seria de nós? Onde nós estaríamos? Perdidos. Deus teria só um homem na glória. Mas Hebreus diz que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Por causa disso, Ele não ficou, Ele não subiu de lá. Ele desceu do Monte da Transfiguração até Jerusalém para subir em outro monte. O monte do Calvário. O Gólgota. Até aquela cruz. Por amor de nós. Ele entregou a sua vida perfeita para nos redimir. Para nos trazer eterna salvação. Glórias ao nome do nosso Deus. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tão grande salvação. Por causa disso, o trono de Deus, lá em Apocalipse 4, não tem o Filho ali. No capítulo 5, João está lá. E ele vê aquela cena. Aquele anjo chega e diz: quem é digno de abrir o livro e tomar-lhe e abrir-lhe os selos? Quem é digno de tomar esse livro e de abrir os selos? O que é esse livro? Esse livro é a escritura do universo. Esse livro é a posse de todo o universo e do homem. Esse livro representa aquilo que o Pai sempre quis dar ao seu Filho. Meus irmãos, o desejo de Deus
é que o homem pudesse ter essa autoridade, tomar esse livro e abrir os selos. Mas por toda a história humana, aquele anjo periodicamente deve ter vindo e feito essa mesma pergunta que João ouviu: quem é digno? Em nenhum lugar foi achado ninguém digno. Enoque não é digno. Noé não é digno. Abraão não é digno. Moisés não é digno. Davi não é digno. Ninguém é digno. Ninguém foi achado digno. Quando João viu aquela cena, ele chorou convulsivamente. As emoções de João foram tomadas, porque tendo ele o coração que tinha, conhecendo o Senhor como ele conhecia, ele sabia o que aquela cena significava. Aquilo era o propósito de Deus. Como o propósito de Deus vai se cumprir, se não há quem seja digno de abrir esse livro? E ele chora muito. O anjo chega: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Glória a Deus. Quando João olha, não é um leão, é o cordeiro. É um cordeiro, como tendo sido morto. O leão é o cordeiro. O coração e a disposição é de leão, mas o espírito é de cordeiro. Ele morreu por nós, mas ele não ficou na morte. O cordeiro está de pé. Você já viu o cordeiro de pé? Ele está de pé, erguido. Glória a Deus, meus irmãos. Esse cordeiro, então, toma o livro, porque ele é digno. Hoje há no trono de Deus alguém que é digno, um homem que é digno. O Filho de Deus e Filho do homem. Ele está no trono. O Salmo 2 se cumpriu. O nosso Senhor Jesus foi constituído rei sobre o Monte Sião. Versículos 7 e 8. Temos que ir rápido agora. Versículos 7 e 8 do Salmo 2. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Versículo 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Quem é aqui o sujeito, meus irmãos? Do 7 ao 9. Mudou de novo. Versículo 6, quem fala é Deus Pai. Versículo 7, quem fala é o Filho. O Filho, ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Esse é o Filho falando. E aí o Filho proclama o decreto do Pai. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui o Filho fala da sua geração como Verbo de Deus encarnado. Um dia ele nasceu como homem. E tendo sido constituído rei, o Pai diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse é o livro, a posse, a escritura do universo. O Filho já tomou nas mãos. Ele tem essa autoridade. Meus irmãos, Apocalipse 6 fala que o Senhor começa a abrir os selos. Nós não vamos entrar em Apocalipse, não temos a menor chance de olhar para isso. Mas ele começa a abrir os selos. Aí vem o cavalo branco, aí vem os outros cavalos, aí vem as coisas todas. Sabe que você acha que tudo isso é futuro? Será que o Senhor já por 2000 anos ele está lá no trono com o livro? Será que ele fica, dando umas voltinhas assim?
Estou falando figuradamente, né, irmãos? Meus irmãos, o Senhor está abrindo esses selos. Não vamos entrar nisso. Tem irmãos, o irmão Christian Shane, por exemplo, ele falava que nós devemos estar agora na altura do 5º selo. Nós não sabemos, mas o programa de Deus está se cumprindo. Independente da forma, irmão, que você entende a profecia, não importa. O que importa é o seguinte: o trono de Deus está ativo. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus foi recebido na glória, recebeu a Escritura, e está abrindo os livros, está executando o programa de Deus, e nós estamos vivendo as últimas etapas disso. Isso não é emocionante? Isso não é maravilhoso, irmãos? Meus irmãos, como nós precisamos ver esse trono. O Senhor Jesus, lá em Mateus 28, disse aos seus discípulos, depois de ressurreto: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando nós contemplamos o trono de Deus, nós vemos o nosso Senhor Jesus em autoridade. Meus irmãos, Ele reina, Ele governa. Pode ser que nós tenhamos dificuldade em ver o seu reino e o seu governo em todas as coisas, mas é a nossa dificuldade. Ele reina. Como nós precisamos ver esse trono, meus irmãos. Meus irmãos, só vendo esse trono é que nós podemos sobreviver nessa era que nós vivemos. Mas vendo esse trono, nós venceremos. Nós vamos vencer porque Ele venceu. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós nele vencemos. Em nós mesmos nós não podemos vencer. Mas se nós o contemplarmos no seu trono, nós venceremos. Meus irmãos, nós estamos acostumados a pensar no Senhor na sua trajetória terrena, nas coisas que Ele ensinou, nas coisas que Ele fez, nas coisas que Ele disse, na sua obra na cruz, maravilhosa obra, grandiosa obra. Mas nós esquecemos que Ele não ficou ali. Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, Ele está num trono de majestade, Ele está executando a obra de Deus, Ele tem toda a autoridade. Meus irmãos, isso precisa ser real para nós, porque aí a nossa fé encontra uma âncora verdadeira. Isso nos fortalece, isso nos faz enfrentar as dificuldades de outra forma. Precisamos ver o Senhor entronizado, vê-lo na glória. Ele reina, irmãos. Ele reina sobre todas as situações. Nós devemos trazer essa autoridade sobre cada situação das nossas vidas. Meus irmãos, é possível viver uma vida de família cristã normal hoje. É possível aos maridos amarem as suas mulheres. É possível as mulheres serem submissas aos seus maridos. É possível que os pais eduquem, disciplinem os seus filhos. É possível que os filhos obedeçam aos seus pais. E dessa forma as famílias expressem a maravilhosa graça de Deus, a beleza do propósito de Deus. É possível sim. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote que reina, que governa e que ora incessantemente, conforme diz lá em Hebreus 7, por nós. Jamais deixa de interceder por nós. Irmãos, atendamos ao apelo de Hebreus. Entremos com ousadia até o trono da graça. Vivamos a nossa vida no Santo dos Santos. O Senhor, quando Ele morreu, o véu foi rasgado. Na antiga aliança, uma vez por ano apenas, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos com sangue e incenso. Hoje, por causa da obra da cruz, nós podemos entrar e viver lá, viver na presença do nosso Deus, conhecer o nosso Senhor em plenitude. Ele reina, Ele governa no seu trono, e esse trono está aberto. Salmo 2:9 diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui nós vemos a vara de ferro. E eu gostaria de concluir com essa questão da vara de ferro, cetro de ferro. A vara de ferro aparece aqui, mas ela aparece 3 vezes no livro de Apocalipse.
A primeira vez é em Apocalipse 19, na vinda do Senhor, 19:11, quando o Senhor vem do céu com os seus santos. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, puro e branco. Quem são esses? Esses que estão vestidos de linho finíssimo, puro e branco. Veja um pouco antes do versículo 8 do mesmo capítulo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses que vêm com o Senhor são os seus santos, os seus vencedores. Eles descem do céu com o Senhor. E sai da boca do Senhor uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Aqui nós vemos, se cumpre o Salmo 2. Na vinda do Senhor, Ele vai tomar posse sobre as nações e vai regê-las com cetro de ferro. Mas não é só isso. Apocalipse 12 também fala do cetro de ferro. Ali é a profecia do filho varão. Meus irmãos, nós não temos tempo de trabalhar com essa profecia, explicar essa profecia. Mas aqui fala daquele grande sinal do céu. Uma mulher que, achando-se grávida, ela grita com as dores de parto. Ela sofre tormentos para dar à luz. E o dragão está diante dela para devorar o filho que vai nascer. Nasce então o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, para o lugar onde Deus lhe havia preparado o lugar, e a sustentar lá para ser sustentada por 1260 dias. Meus irmãos, muitas pessoas dizem, muitos irmãos, eles dizem que isso aqui fala do nascimento do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Pode ser isso. Nós não devemos ser dogmáticos em interpretação da profecia. Mas é muito possível que aqui isso se refira não ao Senhor Jesus. Porque o livro de Apocalipse está aqui na 7ª trombeta. Existe uma cronologia que está acontecendo no livro. E por que aqui de repente a profecia voltaria? Por que essa mulher, se ela é Israel, onde o Senhor nasceu, por que ela é oculta por 1260 dias? Isso são 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Isso é o período da tribulação. Meus irmãos, essa mulher é a igreja em geral. E esse filho varão são os vencedores da igreja. Eles são arrebatados até o trono. Isso fala de arrebatamento. E a descrição deles está no versículo 11 do capítulo 12. Ali nós ficamos sabendo quem são eles. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? O acusador. Eles, os vencedores do Cordeiro, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mas o cetro de ferro aparece também no capítulo 2. Já estamos bem no final, irmãos. O cetro de ferro é uma promessa ao vencedor da igreja de Tiatira. Aquela igreja onde a mulher Jezabel governa. Aquela igreja que provavelmente ilustra o período da Idade Média. Trevas. Mas naquela igreja havia muitos vencedores. Nós sabemos que ao longo da Idade Média, Deus levantou muitos vencedores. Muitos que sustentaram o testemunho do Senhor naquela época.
24, versículo 24 de Apocalipse 2. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Meus irmãos, nós falamos aqui que o propósito de Deus nessa dispensação é nos formar reis. O Senhor quer ter reis para que reinem com Ele. Quando o homem foi criado, ele foi criado para dominar, para sujeitar a terra, para estender o jardim, para espalhar por esse universo a vida de Cristo, a beleza de Cristo. O homem foi criado assim, a mulher ajudadora, para cooperar nesse propósito. O homem foi criado para reinar, o propósito original do homem foi reinar. E vocês percebem aqui, irmãos, a obra de restauração, da redenção de Cristo se completa. Porque a promessa aos vencedores é que eles vão ter autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerão. A mesma coisa que o Senhor vai fazer. Vocês entendem, irmãos? O nosso Senhor Jesus vai reinar eternamente sobre esse universo e nós somos chamados a reinar juntamente com Ele. E essa é a consumação dos propósitos de Deus. Por isso, irmãos, nessa era, nesse tempo do fim, é muito importante que nós vejamos esse trono, aonde o Filho de Deus, o Filho do homem está sentado e reinando. Ele reina sobre a história. Não se assuste, não fique atemorizado. Os tempos são difíceis. Talvez, provavelmente vão ficar piores ainda. Mas o nosso Redentor vive. O nosso sumo sacerdote reina nos céus. Ele vai levar a termo os seus propósitos. Meus irmãos, minhas irmãs, não pense que a Bíblia é um conjunto de ideais, que a Bíblia é um livro de poesias lindas, mas que nós somos pobres carnais. Nós somos malditos pecadores, que nós só podemos pedir perdão a Deus e aguardar a vinda do Senhor. Não. Peça perdão pelos seus pecados, sim. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe que a cruz do nosso Senhor trate com a sua vida. Porque através disso, você será transformado num rei. Você vai aprender a reinar com Cristo. Romanos fala que nós reinaremos em vida, ainda aqui. Somos chamados a experimentar dessa vida de reinado aqui, quanto mais no porvir. Meus irmãos, esse é o propósito de Deus. A família cristã normal não está falida. O casamento não está falido. A criação de filhos não está falido. O testemunho de Deus através da família não está falido. Pelo contrário, em tempos como o nosso, uma família que vive a vida segundo o trono de Deus, ela será luzeiro desse mundo. Que o Senhor anime os nossos corações. Que o Senhor nos encoraje. Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. E se nós o contemplarmos no seu trono, nós seremos fortalecidos para viver uma vida que lhe traga prazer e satisfação. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque no teu amor tu nos criaste, ó Pai, para o Filho. Tu nos fizeste como presente do teu amor para o teu amado Filho. Tu nos fizeste maravilhosamente, Senhor, a tua imagem e semelhança. Tu nos deste um Espírito pelo qual nós podemos te conhecer. E nós podemos viver na tua presença, ouvir a tua voz, apreciar a tua criação. Senhor, te agradecemos. Agora, Senhor, nós te pedimos que tu possas abrir os nossos corações e descortinar esse panorama maravilhoso do teu propósito eterno. Ó Senhor, queremos trazer essa experiência para dentro das nossas casas, para as nossas famílias, para o nosso relacionamento com a esposa, com o marido,
com os filhos, com os pais. Senhor, queremos viver em nossas famílias a vida celestial para a qual Tu nos chamaste viver. Queremos que neste mundo a beleza do Teu Filho, Jesus Cristo, a Sua vida perfeita, o Seu perfume seja exalado em nossas casas. Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que isso está muito acima de nós, mas Tu nos chamaste para isso e o nosso privilégio é participar disso. Obrigado, Senhor. Te agradecemos desde já porque Tu respondes às nossas orações. Te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.